gente vai estudar sobre o Barroco, que é a matéria aí da versão especial de literários do primeiro bimestre. Então vamos lá. Então primeiro vamos falar sobre o contexto histórico do Barroco. Então assim, o Barroco ele vai aí do final do século XVI até o início do século XVIII. Portanto ele pega aí o século XVII inteiro. E o que estava acontecendo nessa época é que a gente tinha então aí a Contra-Reforma, né, ou a Reforma Católica. E com isso a gente vai ter então aí a reafirmação do teocentrismo, dos valores e dogmas católicos, e também o reestabelecimento da Inquisição, né, que era aquele tribunal então que perseguia e julgava aí os hereges, que eram aquelas pessoas que tinham crenças e que disseminavam crenças que eram então contra a doutrina católica. Só que nessa época a gente também vai ter o Renascimento, certo? Que vai aí do século XIV até o século XVII. E o que vai acontecer é que no Renascimento a gente vai ter então aí o questionamento aos dogmas religiosos e o questionamento aí do teocentrismo, né? Porque a gente vai ter o surgimento de uma nova vertente com o Renascimento, que é o antropocentrismo. Portanto, a gente vai ter o antropocentrismo aí em oposição ao teocentrismo. Agora, no Brasil, o que estava acontecendo? Então, assim, no século XVII, no Brasil, a gente tinha então a monocultura do açúcar com a produção voltada para o mercado europeu. E a gente tinha então o uso da mão de obra escrava negra africana. E no Brasil, a educação ela era bem precária nessa época. E as práticas literárias que aconteciam aqui, elas eram orais. Então, assim, os poetas escreviam seus textos e eles liam eles em voz alta em ocasiões especiais. Então, assim, isso se dava especialmente pelo fato de que os livros eles não eram publicados no Brasil, certo? Agora, vamos falar sobre a temática barroca em si. Então, assim, a arte barroca ela vai ter uma ligação muito forte com a arte católica, certo? Então, ela vai ter aí referências bíblicas e ela também vai estar de acordo com os dogmas e com os valores, enfim, católicos contra-reformistas. A principal característica do barroco, então, vai ser que ele faz uma abordagem pessimista da vida terrena. Então, ele vai caracterizar a vida terrena como sendo uma vida de tristeza, uma vida de penitência, uma vida de pecados, uma vida de amarguras, uma vida de miséria. E essa vida terrena vai ser contraposta então a uma vida eterna, que era uma vida então aí de onde você encontrava salvação, onde você encontrava alegria e onde você encontrava felicidade. E outra temática que também vai ser abordada no Barroco são as reflexões filosóficas e existenciais no geral. Outra coisa que a gente tinha no Barroco era o uso frequente de antônimos, certo? Então, assim, claro, escuro, luz, sombra, vida, morte, desejo e perdição, vida efêmera, né, que era a vida terrena e a vida eterna. E essas oposições, esses dualismos, essas angústias, elas eram exploradas, então, por meio de antíteses e de paradoxos, ok? E essa angústia, né, esses antônimos, essas antíteses, essas oposições, elas representavam o que estava acontecendo naquela época, porque a gente tinha então aí a Contra-Reforma contra o Renascimento. Então, a gente tinha então esse teocentrismo em oposição a esse antropocentrismo. Portanto, a população estava muito dividida entre essas duas vertentes e ela estava repleta aí de dúvidas existenciais e todos esses questionamentos, né, que assolavam a população eram então refletidos nessa arte barroca, ok? Agora, os elementos da arte barroca, o que a gente tinha? A gente tinha o fusionismo, né, que consistia então na fusão de ideias antagônicas, então a gente fundia uma ideia medieval com uma ideia renascentista. Agora, outra característica é esse pessimismo, né? Então, a vida terrena era uma vida péssima, de misérias, uma vida de sofrimento. Uma outra vertente do barroco é o cultismo, certo? E o cultismo, ele valorizava, então, imagens, os apelos sensoriais, ele usava muitas metáforas, ele também tinha um rebuscamento do texto muito, muito excessivo, né? Então, o cultismo, ele utilizava jogos de palavras, de imagens e de construção do texto mesmo. E o que o cultismo buscava fazer era, então, envolver o leitor, prender a sua atenção por meio, então, dos apelos sensoriais e das imagens que ele transmitia ao leitor, né, por meio desses estímulos sensoriais. Agora, o conceptismo, que é uma outra vertente, ele vai valorizar, então, os jogos de raciocínio, o discurso lógico, argumentativo, a persuasão e o convencimento do leitor, certo? Então, ele vai utilizar muitas antíteses e silogismos. O que são esses silogismos? Quando a gente tem, então, aí uma premissa de caráter universal, uma premissa de caráter mais particular, e elas duas vão se fundir levando a uma conclusão. Então, por exemplo, eu digo, humanos são mortais. Eu sou humana, logo eu sou mortal, entendeu? Isso é um silogismo bem básico.
E outra coisa que a gente tem muito na arte barroca, então, é aí o rebuscamento do texto, né? O uso de hipérbatos. Agora, o Gregório de Matos. O Gregório de Matos, ele tinha uma fama aí de ser um encrenqueiro, ele tinha, então, uma personalidade difícil, e vamos dizer, então, que em algum momento ele vai abandonar sua família e seu escritório, né, para viver como um nômade, né, nos engenhos dos seus amigos. E ele vai ter uma criação, então, de uma persona literária. Essa persona literária do Gregório de Matos, ela assumia, então, uma postura de superioridade, porque ele era branco, europeu, católico e nobre. Agora sim, quando a gente olha, quando a gente olha então para a antologia de obras aí do Gregório de Matos, o que a gente tem é que elas podem ser divididas pela temática. Então, o primeiro tema é a poesia religiosa. E bom, na poesia religiosa, o que a gente vai ter aí é o conflito, né, esse dualismo entre culpa e perdão. Então, na maioria das vezes, vai ser um eu lírico que se sente culpado por algum pecado que ele cometeu e ele vai em busca de perdão. A gente vai ter então aí com muita força as referências bíblicas, os valores católicos contra reformistas e também uma condenação à vida terrena, certo? A vida terrena como sendo uma vida de sofrimento e etc. E dentro da poesia religiosa, a gente também vai ter aí os poemas com temática filosófica, uma temática mais existencial, né, de questionamentos existenciais. Um exemplo que a gente tem é o Ao Dia do Juízo. Bom, nesse poema, o eu lírico ele vai então descrever o dia do juízo como um dia assim aterrador, assustador, completamente assim com uma aura completamente de medo mesmo, porque no dia do juízo o que acontece é que Cristo ele retorna, né? E ele então julga as pessoas para determinar se elas devem ir para o céu ou para o inferno. Então, bom, vamos ler. O alegre do dia entristecido, o silêncio da noite perturbado, o resplendor do sol todo eclipsado e o luzente da lua desmentido. Então, bom, o que a gente tem nessa primeira estrofe são algumas antíteses, né? Aqui, dia, noite, sol e lua. E essas antíteses também são imagens, né? E o que a gente tem também são alguns apelos sensoriais, então, silêncio, resplendor e luzente. E esses apelos sensoriais, assim como essas antíteses, que também são imagens, elas revelam um caráter cultista, né, desse texto. Agora, a segunda estrofe. Rompa todo criado em um gemido, que é de ti, mundo, onde tens parado? Se tudo neste instante está acabado, tanto importa não ser como haver sido. Então ele está falando assim, olha, se aqui já tudo acabou, se a gente já vai ser julgado, de que adianta você ficar pensando no que foi ou no que poderia ter sido e etc. Não adianta mais nada, nada vai mudar. E aqui a gente tem de novo um apelo sensorial, né? Gemido. Aí depois. Sou a trombeta da maior altura. Aqui a vivos e mortos traz o aviso. Da desventura de uns, de outros ventura. Então o que ele fala? Olha, alguns vão pro céu, outros vão pro inferno, certo? Não tem muito que a gente possa fazer nesse momento. E aqui a gente tem mais imagens, né? Então, trombeta, vivos e mortos. E também a gente tem aí mais apelos sensoriais. Soa e maior altura. Aí a gente vai para outra estrofe. Acabe o mundo porque já é preciso, erga-se o morto, deixa a sepultura porque é chegado o dia do juízo. E aqui a gente tem de novo mais algumas imagens, né? Morto e sepultura. Então todas essas imagens e esses apelos sensoriais revelam um caráter cultista muito, muito forte neste texto. E ele tem aí referências bíblicas, né? O dia do juízo. E então ele é um poema que faz parte aí da temática da poesia religiosa. Agora, poesia amorosa lírica. Nesse tema, o eu lírico ele vai fazer então uma idealização da figura da amada e a gente vai ter muitos dualismos, assim, como desejo e perdição, porque na época aí da Contra-Reforma, qualquer coisa que fosse relacionada aí a desejo, a prazer carnal, era considerado um pecado, certo? Portanto, tem esse dualismo de desejo e perdão, ou de corpo e espírito, por exemplo. E um poema que a gente pode pegar é Pondera agora com mais atenção a formosura de Dona Ângela. E um apanhado geral desse poema, então, é que o eu lírico ele vai revelar que ele sente muito, muito medo, né? De não conseguir resistir à atração física que ele sente pela Dona Ângela, né? Então ele fala: Não vira em minha vida a formosura, ouvia falar nela a cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Então a gente tem aqui alguns apelos sensoriais, né? Vi, ouvia falar, me incitava, me movia, ver, certo?
E a gente também tem aqui uma metáfora, bela arquitetura. Quem que é essa bela arquitetura? É a Dona Ângela. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Então ele fala assim, olha, a Dona Ângela, ela é tão bonita que ela tem uma parte que é humana e outra parte aí que é celestial, que é uma parte mais etérea. E aqui a gente tem uma nova figura de linguagem, certo? Que é o quiasmo. E o quiasmo, então, é quando a gente tem, assim, uma palavra... aqui. A, B, B e estão em cruz, certo? A, B, B, A, que estão em cruz. E então aqui a gente tem mulher, criatura, certo? E anjo e sol. Então esse é o nosso quiasmo. Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me. Se esta cousa não é que encarecer-me, sabia o mundo e tanto exagerar. Olhos meus, disse então por defender-me. Se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Então, quando ele fala aqui abrasar-me, ele está se referindo a se sentir excitado, certo? A desejar fisicamente a Dona Ângela. Então, o que ele fala é assim: eu realmente percebo, né, agora que tudo que o mundo falou era verdade, afinal de contas, eu estou me sentindo extremamente atraído por ela. Mas isso é um pecado, né? Prazer carnal é um pecado. Portanto, eu prefiro morrer, né? Ele fala assim: eu prefiro morrer, eu prefiro que me matem. Mas aí ele encontra então outra solução, que não é a morte, que no caso é ficar cego. Porque se ele ficasse cego, ele não veria a beleza da Dona Ângela e logo ele não se sentiria atraído por ela. Agora, poesia amorosa, erótico-irônica. Então, nessa poesia, nesse tema, né, o que a gente vai ter, então, é a representação obscena do sexo. E o eu lírico, ele vai, na maioria das vezes, então, constranger, manipular e humilhar a mulher, que vai ser tratada aí como um objeto. E nesse tipo aí de poemas, a gente vai ter, então, um uso abusivo do baixo corporal, que, então, estava se referindo aí aos genitais, aos fluidos e aos excrementos, certo? E um exemplo que a gente pode ter, então, é desaires da formosura com as pensões da natureza ponderadas na mesma dama. Então, um resumo desse poema seria, então, que o eu lírico, né, ele vai usar aí, imagens que são recorrentes da poesia lírica amorosa e vai fazer uma paródia delas para que ele consiga, então, ridicularizar a mulher, certo? Então, vamos lá. Rubi, concha de pérolas peregrina, animado cristal, viva escarlata, duas safiras sobre lisa prata, ouro encrespado sobre prata fina. Aqui a gente tem, então, ele está descrevendo o rosto dela, né? Rubi se refere à pele vermelha, duas safiras aos olhos, ouro encrespado ao cabelo. E a gente tem muitas imagens sendo exploradas aqui, né? Rubi, concha de pérolas, animado cristal, né? Duas safiras, ouro encrespado e prata fina. Então, tem várias imagens só nessa estrofe. Isso revela, então, aí mais uma vez o caráter cultista deste poema. Este o rostinho é de Caterina. E porque docemente obriga e mata, não livro ser divina em ser ingrata. E raio a raio os corações fulmina. E o que ele tá falando, então, é assim, olha, a Caterina, ela é tão bonita, que ela vai aí quebrando os corações de muitas e muitas pessoas. E aqui a gente tem, então, uma antítese, né? Divina e ingrata. Por mais que eles não sejam, assim, antônimos, de fato, eles são ideias opostas, então já se configura aí como uma antítese. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e galhardias, a quem já tanto amor levantou aras. Disse igualmente amante magoado, ah, muchacha gentil, que tal serias, se sendo tão formosa, não cagaras? Então, o que acontece aqui é que o Fábio, né, que estava completamente apaixonado por essa jovem, fala assim, nossa, você é tão bonita, mas tão bonita, que pra ficar perfeita, assim, só faltava você não cagar. Então, o que acontece aqui, ele tá realmente, de fato, parodiando, né, como eu falei naquele resumo, a poesia lírica amorosa, porque... Amorosa lírica, perdão. Porque se a gente for olhar as primeiras estrofes aqui, ele tá, assim, realmente descrevendo, idealizando a jovem. Só que aí no final aqui, ele ridiculariza ela, certo? Então a gente tem também um desfecho surpreendente, porque aqui a gente parte do alto corporal, né, ou seja, do rosto da jovem, e a gente vai pro baixo corporal, falando aqui dos genitais, aqui dos excrementos. E é isso. Então, qualquer coisa, vocês podem então entrar em contato com o ARPA e aí eles podem passar o meu contato pra gente conversar, pra eu ajudar vocês se vocês tiverem alguma dúvida. E
É isso, então eu espero que vocês tenham uma boa avaliação especial e que vocês estudem bastante.